isso aí ao vivo. Pode ser? Demorou então. Fechou, é nóis. A gente ainda não tá abordando o tema aí que a gente falou, tá entendendo? Também, olha, então vai falar sobre aqui a democracia aqui em Portugal, tá? Só que Boa. satisfazendo a curiosidade. Vou dropar o link no chat lá pro pessoal colar aí também. É isso, bota aí. Belezura. Chama o povo. Coloca lá, coloca lá. É nóis, rapaziada. Já volto aí. Falou. Ok. Belezura. Pessoal, só o Discord lá, viu, do canal. É o Discord do canal. Quem quiser colar lá. Salve, Moacir. Quiser colar lá, ó, tá o link aí, beleza? Link do Discord. Pra trocar ideia lá. Soltar sua voz. Parece que a pauta de hoje que eles vão fazer lá vai ser sobre a democracia em Portugal. E é isso. Vamos ver esse videozinho aí? O Monark tá pedindo pra ser preso. Vez maior do Monark nas redes sociais. Só para vocês terem noção, por exemplo, nesse momento ele está defendendo o Alex Jones. O Monark teve o seu canal bloqueado no Brasil, mas o canal de cortes funciona normalmente. Então ele está fazendo lá as lives na plataforma da Rumble, que é onde ele está publicando os vídeos dele, fazendo as lives, mas consegue publicar, mesmo segundo ele sendo censurado, ele consegue publicar os vídeos dele sem problema nenhum na plataforma do YouTube. Inclusive eu já denunciei também ao TSE e ao próprio Por que o historiador fica com fone aqui, ó? Com fone da YouTube. autoleira? Esse Faz um vídeo com fone com o microfone na frente dele. Ué, entendi é nada. canal de cortes, porque ele não pode publicar esse material que vai de encontro não só contra as diretrizes da própria plataforma do YouTube, como também vai de encontro à determinação do TSE. O Monark fez um vídeo ali no Monark Talks na última semana, em um trecho, na verdade, do Monark Talks, ele reage ali ao discurso do ministro Alexandre de Moraes e cita com frequência a Constituição, dizendo que o ministro está passando por cima da Constituição, que não existe isso, que não existe aquilo. Então hoje eu decidi me dar esse trabalho de assistir esse vídeo e fazer um formato que normalmente a gente não faz aqui no canal, que é o formato de react, mas nesse caso eu decidi fazer para mostrar para vocês o nível que o Monark tá chegando. Eu até entrei em contato com pessoas que são próximas a ele ali, para poder alertar que o caminho que ele tá seguindo, ele vai acabar sendo preso, e não é por falta de aviso, ele tá cada dia Vai que ser passa preso. ultrapassando Vai ser preso, Monark. mais um limite legal, ele já defendeu no passado lá no Flow a questão de que ter opinião racista não é racismo, depois defendeu a Isso é mentira, não defendeu isso aí no Flow, não. Essa história do racismo foi, ele fez uma pergunta pro advogado se o cara pensar em ter opinião racista dele era racismo ou não. Era uma pergunta bem técnica que ele fez no Twitter, não tem nada a ver com o Flow. O pessoal é foda também, né, mano? Fica mentindo sobre o cara, mas enfim, vamos lá. ideia de que deveria existir um partido nazista no Brasil e voltou inclusive a defender isso mais ou menos de novo no bate-papo recente que ele teve com o Arthur Duval lá no podcast dele, né, no Monark Talks. Mas bora falar um pouco mais sobre isso aqui depois da vinheta, porque eu vou usar a própria Constituição e vou usar também o Código Penal para explicar para o Monark que não quer entender de uma vez por todas por que o que está acontecendo nesse momento no Brasil, inclusive nas redes sociais, é crime. E explicar para ele, inclusive, já que ele não lê a Constituição, ele cita a Constituição, mas não lê a Constituição, onde é que estariam ali as irregularidades ou ilegalidades cometidas por apoiadores do presidente Bolsonaro estabelecidas na própria lei. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Bora. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece, e queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo de forma independente, e se puder colaborar com o nosso canal, além de ser membro ou apoiador, colabore com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que tá passando aqui, você pode ajudar a manter esse canal de forma independente, se não conseguir anotar o número aí, o endereço, né, do e-mail do nosso Pix, você pode apontar o celular de vocês para esse QR Code aqui, que é o QR Code do nosso canal, e isso ajuda a manter esse canal e outros projetos que a gente tem aqui, como o projeto da Folha Democrata, que é o canal de notícias que a gente estreou no dia 2 de outubro, dia do primeiro turno da eleição. Aproveita você também aí, brasileirinho que tá vendo o corte trabalhista, nacional, desenvolvimentista, cirista, varguista, brisolista, entendeu? QR Code aqui também, ó, tá vendo? QR Code, incentiva o canal. Se você estiver vendo pela Twitch, você também escorrega o seu Prime lá, Tamir Felipe. E aqui também no YouTube você pode ser pode participar aí do membros ou doar com super chat, ok? Tá vendo? É nóis. Boa.
Como vocês têm acompanhado aí, o Monark tem radicalizado cada vez mais o discurso. Ele tá numa plataforma de extrema-direita, que é a Rumble, que até tá tentando aqui no Brasil alegar que não é de extrema-direita, tentou levar nosso amigo Ferrez lá pra plataforma, pra, em tese, diversificar mais o espaço, mas a gente sabe que a plataforma é conhecida, em especial fora do Brasil, por acolher figuras da extrema-direita. E aqui no Brasil, o Monark é o maior expoente dessa plataforma. Inclusive, eu sei quanto o Monark ganha nessa plataforma, não é pouca coisa, ele ganha uma quantia legal para poder estar lá, uma quantia muito legal, inclusive, para estar lá disseminando. O Carlito é cheio do... É cheio das informações privilegiadas, né? Que só ele tem. Cheio das reuniões que só ele que participou. Ele não é? Ele mete essas direto, assim. Fica metendo as reuniões que só ele que meteu. As informações só ele tem. A Rumble é fake news. Só ele tem as informações, né? Tipo, as carteiradas de leves, assim, né? Informação falsa e ajudando a fomentar o ódio nessa plataforma. E eu vi o Luigi, do canal Luigi Verso, reagindo a um vídeo do Monark, onde ele reagia ali a um material do ministro Alexandre de Moraes, discussando lá no LEAD, que é o Brasil Conference, que estava acontecendo em Nova York, um evento organizado ali pelo João Dória. Então eu decidi pegar esse vídeo agora e trazer na lei, inclusive na Constituição que o Monark tanto cita, o que é que são as milícias digitais e por que que a conduta das pessoas que estão sendo punidas se enquadram em determinações legais e por que que o próprio Monark corre risco de ser preso. Eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro o vídeo e cada coisa que o Monark for falando lá, a gente vai reagindo aqui junto e aí eu vou dar pausa nos momentos que eu achar necessários pra poder explicar o que é que ele tá perguntando ali, que ele faz de conta que não sabe, e o que tiver respaldo na lei eu vou mostrar o que é que a lei diz. Deixa eu virar pra cá. Bora ver aqui, né, fazer esse trabalho didático. Enfim, de quase penitência aqui de ver o Monark falando a abobrinha para uma audiência enorme no canal dele. Só esse vídeo aqui até agora já pegou 100 mil views no corte, tá? No canal do Monark Talks Cortes Oficial, que eu vou denunciar, como eu já disse aqui, porque ele não pode também estar tendo esse canal vinculado na plataforma do YouTube. Mas vamos ver aqui o Monark reagindo, o gênio Monark reagindo. Ele vai caguetar mesmo? Vai caguetar o Monark mesmo pro YouTube? Aí é osso, hein, mano? X9 é foda, hein? X9 é foda, velho. A falar do ministro Alexandre de Moraes. Arrumou um milionário pro Ciro, nas reuniões só ele participou, os milionários que só eles conhecem. Sabemos, isso começou aqui nos Estados Unidos, na extrema direita dos Estados Unidos. Foi pro leste europeu. Milícia digital, eu odeio isso, cara. O que é uma milícia digital? Que é isso? Essas milícias digitais, o quê? As pessoas que não concordam com você, chamando você de tirano? Isso... Não, Monark, vamos lá. Isso é burro, né, Monark? Isso me atrapalha, né, velho? Pessoas que não concordam e que chamam o ministro Alexandre de Moraes de tirano, que acham que ele está passando dos limites legais estabelecidos na lei, essas pessoas estão estabelecendo o seu direito de liberdade de expressão, de discordar, de ter opinião divergente, sem ultrapassar o limite legal. As milícias digitais... Salve, César! Inclusive tem até uma matéria aqui, por ironia do destino, publicada aqui no site do Lula, tá? Explicando categoricamente o que são milícias digitais e como é que elas funcionam. As milícias digitais, Monark, são organizações ali criadas de forma deliberada por um grupo para disseminar informação falsa com o objetivo de causar pânico social, pânico moral, atacar a integridade física de uma figura pública, promover desavença e ódio entre as pessoas em troca de um capital financeiro, ou seja, é um grupo armado, a gente conhece inclusive esse popular grupo aí, que tem mais destaque como o Gabinete do Ódio, que em tese seria organizado pelo Carlos Bolsonaro e que comandaria ali as informações falsas, deliberada de forma organizada, como uma milícia, né, agindo fora do que determina a lei. Nesse caso, como eles não atuam na rua, eles atuam na internet, alguns agora inclusive estão migrando até pra rua, mas no caso das milícias digitais, eles atuam na internet, disseminando conteúdo falso de forma organizada. Inclusive divulgando aqui o vazamento ilegal de informação, como aconteceu no caso do inquérito da Polícia Federal sobre as eleições, que foi vazado pelo deputado Felipe Barros, que teve ali disseminada informação pelo próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, e o STF está investigando em alguns inquéritos, mas o mais famoso que a gente conhece aí é o inquérito dos atos antidemocráticos, ou o inquérito das fake news também, que ele está investigando
organização criminosa estabelecida através das redes sociais que recebe dinheiro, Monark, para disseminar informação falsa. Então você pode ler o artigo que está publicado ali ou pode ler o próprio inquérito. Também que já tem parte do inquérito que você pode acessar para você entender o que é uma milícia digital. A milícia digital são grupos que cometem crimes através das redes sociais, recebendo dinheiro ou não, mas que tem algum tipo de benefício para si ou para o trem, para que possam disseminar essas informações falsas direcionadas para alguém ou para um grupo, tá bom? Vamos seguir aqui. Isso é uma milícia digital? Ah, e discordar da opinião, essa sim é liberdade de expressão. Ele vai entrar já no tema de liberdade de expressão, mas eu já lembro a vocês que nenhum direito é absoluto. Por que nenhum direito é absoluto? Por exemplo, eu não posso estar em uma avenida, por exemplo, que está tendo um protesto e atropelar os manifestantes para passar, porque eu tenho o direito de ir e vir em todo o território nacional. Eu vou até mostrar isso, inclusive, estabelecido na Constituição. Não é porque eu tenho o direito de ir e vir que eu posso atropelar pessoas, cometer crime ali de lesão corporal ou tentativa de homicídio, dependendo de qual for a minha intenção ali, para que o meu direito de ir e vir seja cumprido. Então a gente precisa lembrar que o direito parte do individual para o coletivo em alguns casos e do coletivo para o individual em outros casos. Isso é fato. Isso aí toda mãe fala pro filho, né? Não é um conselho de mãe. O seu direito começa onde o outro termina. E vice-versa. Não é assim? Todo mundo já tomou essa lição aí. Em casa. E é assim. Dependendo do tipo de ordenamento jurídico que você vai estar inserido, se é common law, se é civil law, você vai ter um direcionamento do indivíduo para o coletivo ou do coletivo para o indivíduo. Beleza? Antes de seguir também, eu queria lembrar aqui pro Monark, para quem segue o Monark, que o nosso ordenamento jurídico é diferente do ordenamento jurídico americano. O americano que eu falo é estadunidense, tá? A gente também tá no continente americano. Nos Estados Unidos se tem ali o ordenamento jurídico baseado no common law. Eles utilizam as leis para poder aplicar a punição, mas também utilizam tradições, normas, costumes que eles têm para gerar precedentes. No Brasil, não. A gente utiliza o precedente, a gente utiliza o ordenamento jurídico baseado no civil law, ou seja, é um princípio positivado. Se tem ali a lei que pune aquele crime vai ser punido. Se não tem a lei que pune aquele crime ali, não vai se pegar costumes, não vai se pegar hábitos para poder colocar em prática a punição para aquele crime. Se tem punição... Nossa, olha esse anel que é LED. É muito anel LED. Então era, sei lá, Chega a época de Copa, os caras ficam doidos pra vender TV, né, velho? Quando os caras não vendem todas as TV da Terra pra vocês, os caras não param. aplicada, se existe penalidade legal. Se não tem, a gente pode reclamar, xingar, espernear, mas se não tem punição legal estabelecida, não teremos. Então não adianta você falar, porque nos Estados Unidos, a gente não tá nos Estados Unidos. A gente tá no Brasil, a nossa Carta Magna é a Constituição Federal de 1988, e a gente precisa seguir o que tá nela e o que tá em outros códigos também, que complementam a nossa Constituição e vice-versa. Tal, porque é isso que parece que ele tá querendo colocar. Tipo, todo mundo que tá falando, porra, STF, vocês estão vacilando, vocês não estão cumprindo a Constituição, vocês estão censurando, vocês estão ajudando um time político e não o outro. O que tá acontecendo ali? Isso é errado. Não, agora a gente é milícia digital. Volto a dizer, essas pessoas que estão criticando o STF, que estão dizendo que na opinião deles o STF tem lado, que essa postura é muito triste e lamentável, essas pessoas estão exercitando a liberdade de expressão. Diferente das pessoas que estão indo, por exemplo, para as ruas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, ameaçar ministros do STF, ou no caso do Brasil, pedir que se tenha um golpe de Estado. Isso transpassa, né, transcende o limite legal. Por quê? O Monark vai citar a Constituição já, mas eu vou falar para vocês. Lembrando sempre que esse pessoal, o ministro do STF lá em Nova York, tá errado isso aí, hein? Tá errado, isso aí lembrando, hein? Tinha que ser cobrado lá mesmo. Não precisa ficar ameaçando ele, mas tinha que ser cobrado lá pelo brasileirinho. Isso aí tá certo. Uma pena que estão cobrando pelos motivos errados. Mas que tem que cobrar, isso aí tem que cobrar mesmo. Eu vou tentar deixar o vídeo correr, porque esse vídeo vai ficar muito grande. Já adianto pra vocês, vai ter no mínimo aí uns 30 minutos, mais ou menos. Mas eu já vou adiantar pra vocês que o que ele tá falando não tem respaldo legal. Ele tá aqui dando a interpretação dele freestyle, que não tem nada a ver com a Constituição. Eu vou deixar ele falar um bocado e depois eu vou mostrar na Constituição o que é que estabelece a lei e o direito de ir e vir, de liberdade de expressão e tudo mais. Eu sou milícia digital por estar indignado com ele rasgando a nossa Carta Magna e enfiando no cu. Aí agora eu sou uma milícia digital. Tá bom, continua ali. Europeus e também sul-americanos, esse ataque das milícias digitais é um ataque à democracia, é um ataque à liberdade. Qual é o
ataque das milícias digitais à democracia e à liberdade? Nossa. Deixa eu tirar aqui essa publicidade, né? Mas só pra responder ali o que ele tá falando, né? Qual que é o ataque das milícias digitais? Caralho, eu tava vendo o react do react, eu tomei o Ed da TV. E ele tava vendo o react, ele tomou o Ed da mesma TV também, velho. Porra. A democracia e a liberdade. Por exemplo, quando as pessoas vão para a porta de quartéis, Monarca, e pedem intervenção militar, golpe de Estado, por exemplo, eles estão inferindo ali, eles estão transgredindo o que estabelece a Constituição brasileira, no que diz aqui. Eu vou trazer para você aqui já alguns artigos que eu já vou adiantar aqui, porque durante o vídeo ele vai falar um monte de abobrinha, então eu já vou trazer respaldo legal para vocês aqui de tudo que a gente vai falar. Tá bom? Deixa eu só ver quanto tempo já tem um vídeo aqui, já tem 12 minutos, mas vai ter muito mais de 20. Já adianto para vocês, tá? Essa aqui é a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, tá? E no artigo 5º a gente fala sobre direitos individuais e coletivos. E aqui a gente fala, por exemplo, no artigo 5º, inciso 16, é o seguinte aqui, ó. Todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos, independente de autorização. Abertos ao público, independente de autorização. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. No inciso 17, fala sobre o que está acontecendo, por exemplo, agora. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, monarque. As pessoas podem se reunir para protestar contra o STF, para dizer que não gostam do Alexandre de Moraes, para dizer que querem que ele saia do poder, que ele seja impeachmentado, mas não pode, por exemplo, exigir que ele seja morto, não pode exigir golpe militar, porque a própria Constituição que você tanto cita está aqui, ó. No artigo 5º, inciso 17, estabelece, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Na própria Constituição, monarca, que você cita tanto também, aqui no inciso 44, do mesmo artigo 5º, e aqui eu já vou avisar pro monarca que ele é meio preguiçoso, ele não gosta de ler, isso tá claro, ele é quase um papagaio, ele ouve alguém falar e repete, ele pode ler só o artigo 5º da Constituição, que no artigo 5º já tem vários incisos ali que você vai entender que tudo aquilo que você está defendendo não tem base legal. Não vou nem pedir para você ler Código Penal, porque você vai acabar tendo mais preguiça ainda, mas leia só o artigo 5º da Constituição. A Constituição tem mais de 200 artigos, 250. Você vai precisar ler basicamente um artigo e os seus incisos. E olha o que diz aqui, monarca, o artigo 5º, inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis, como esse que a gente está vendo na porta dos quartéis, ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Qual que é a ordem constitucional? Tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o Estado democrático. Ou seja, o povo escolhe os seus representantes para que estes exerçam ali no Congresso, nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, os interesses do povo. Só que olha que interessante, monarca. No início do vídeo eu falei aqui que nenhum direito é absoluto, inclusive até o próprio direito à vida. Como assim, Carlito? No Brasil não tem pena de morte, certo? Certo, em via de regra. Mas como nenhum direito é absoluto, no artigo 5º, inciso 47, são estabelecidos aqui, por exemplo, quando se pode ter pena de morte, por exemplo, no Brasil, prisão perpétua, trabalhos forçados, ou banimento, ou até mesmo punições cruéis. Em casos... Está ali, inclusive, estabelecido no que está a Constituição, diz a Constituição no artigo 84, que fala aí sobre guerra declarada e tudo mais. E aqui, por exemplo, tem pena de morte no Brasil, em casos de guerra declarada. Tem prisão perpétua em caso de guerra declarada. Tem trabalho forçado em caso de guerra declarada. Banimento, punições cruéis. Claro que existem os critérios ali também para que se aplique essas penas, mas só para que vocês entendam que nenhum direito é absoluto. Fechou? Você cita, inclusive, também que eles descondenaram Lula, que isso e que aquilo, e que é um absurdo nesse momento dizer que o Lula não é culpado por causa disso e daquilo, que o Lula foi condenado e tudo mais. Até que as pessoas sejam condenadas e o julgamento saia no trânsito em julgado, ela não pode ser considerada formalmente culpada. Ela pode ser condenada em uma instância, duas instâncias, mas não pode ser considerada culpada até que se saia a condenação no trânsito penal, no trânsito em sentença penal julgada, certo? E olha o que diz aqui, inclusive, o artigo 5º de novo, monarca, inciso 57.
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quer um exemplo de quem é que foi beneficiado com isso, Monark? Você. Quando você foi, por exemplo, na delegacia prestar depoimento sobre algumas coisas relacionadas a consumo de droga ou apologia à droga, sobre a defesa ou não do partido nazista, do nazismo no Brasil, você teve direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. E sabe por que isso foi garantido a você, Monark? Porque a gente vive uma democracia, tá bom? Mas vamos seguir aqui para as abobrinhas que o Monark vai continuar. O Monark foi pra cadeia porque tava usando droga? Foi pra delegacia? Não sabia disso aí, não. Rolou esse papo aí? Falando aqui, eu vou tentar rebater. Porque pra mim o maior ataque à democracia e liberdade é você instaurar a censura institucionalizada no país. Isso é um ataque à democracia e um ataque à liberdade. Você acabou de se colocar, Alexandre, como o Deus sobre a verdade e a mentira em tudo que acontece no Brasil e como órgão censurador de toda a internet, de todos os O Monark viaja demais, mano. O Monark viaja, mano. meios de comunicação. Pelo amor de Deus, você não percebe que isso é um ultraje? Você não percebe que você está tremendamente fora das linhas que constituem o seu trabalho como um membro do Estado, como um servidor público? Você não percebe que você pegou e cometeu a maior afronta que você pode fazer na democracia, que é parar de seguir a Constituição? Então, aí a gente vê a questão da dissonância cognitiva do Monark, né? A burrice mesmo, a palavra é essa. Porque ele botou na cabeça que os ministros do STF não cumprem a Constituição. Aí você pergunta, baseado em quê? Ele disse que o ministro Alexandre de Moraes pegou a Constituição, enrolou e enfiou né, eu não vou dizer aqui, mas ele disse que enfiou naquele lugar lá. E pra mim, o que tá claro é que quem enfiou isso nesse lugar, ou que basicamente acendeu e queimou fumando foi o Monark. Porque eu mostrei pra vocês aqui o que é que a Constituição fala sobre tudo isso que esse jovem que tá pedindo pra ser preso, com as pautas que ele está defendendo, atos antidemocráticos, incentivando ataques a outras pessoas ali. Eu nem citei vai ser ainda o que preso. estabelece o Código Penal, que eu vou trazer já pra vocês também, em específico no artigo 359, tá? Eu avisei, inclusive, a pessoas próximas do Monark que ele pode ser preso a qualquer momento se ele continuar com essa narrativa. E as pessoas que eu tive contato falaram, Carlito, a gente já lavou as mãos, o Monark é o cara cabeça dura, ele acha que ele tá certo, a família não consegue exercer influência sobre ele, ele se acha autônomo, independente, então a gente decidiu que, infelizmente, se ele... Carlito é da hora, o único problema são as reuniões dele. Só ele tem. Ele é meio sonâmbulo, né, velho? Rola umas reuniões, uns papos que só ele tem. Se tiver de pagar o preço, vai pagar o preço. É uma afronta, cara. E você tá censurando os outros. Não vem com esse papinho, não. Que os outros que estão atacando a democracia. Quem tá atacando é você. Eu não vi nenhum bolsonarista falando merda na internet que foi qualquer risco pra internet. Bom, só pra lembrar, né, o que o Monark que nunca viu nenhum bolsonarista falando merda na internet, por exemplo. Teve bolsonarista que ofereceu dinheiro pra matar Eu nunca vi a bolsonarista não falando merda, mas... Lula. Teve bolsonarista que ameaçou demitir funcionários, basicamente porque iam votar contra o Bolsonaro. Teve bolsonarista, por exemplo, que esfaqueou pessoas na rua, que matou pessoas na rua porque tinha opiniões divergentes. Teve bolsonarista que ameaçou o ministro do STF. Tá? Tem bolsonarista, como é o caso do Roberto Jefferson, que recebeu a polícia a tiro e avisou, inclusive, isso em vídeo publicado na internet. Então, a gente vê que o Monark, ele tá nesse mundo fechado. E eu entrei em contato com as pessoas que eu sei que são amigas dele. De novo a reunião, não é porque eu tenho pena do Monark, não. É porque ele vai escalar cada vez mais. E ele já tá indo pro nível do Alex Jones. Pra quem não sabe quem é o Alex Jones, ele foi banido das redes sociais. Ele é um conspiracionista americano. Ele, junto com o Paul Joseph Watson, foram banidos ali porque disseminaram informações falsas absurdas. Em específico, o Alex Jones, do caso ali que ele chama de Pizzagate, que ele dizia que existia uma pizzaria nos Estados Unidos, que Obama, que Hillary, que Bill Clinton se reuniam pra poder abusar de crianças. E aí um maluco foi lá um dia, metralhou essa tal pizzaria. Ele teve de vir a público e dizer que não era isso não, vocês se confundiram. E teve o caso de Sandy Hook, que foi atentado daquela escola primária, que várias crianças morreram, e que ele disse que na verdade é mentira. As crianças não morreram, são atores e atrizes, e que os pais das crianças estavam envolvidas nessa fraude que receberam o dinheiro do governo dos Estados Unidos. Pizza gay, pô, Você falar em é tantas foda. outras coisas. Ele criou um canal no YouTube e tinha um programa chamado Infowars, né, que era Guerra de Informações, onde o papel dele era disseminar informação falsa. O próprio Alex Jones admite isso, por isso que ele está, inclusive, sendo processado, por isso que ele foi condenado a pagar uma multa de R$1 bilhão,
Porque ele fazia de forma deliberada pra ganhar dinheiro, Monark. Você vai ver ele defender o Alex Nunes mais à frente. Eu não vi ninguém falando alguma coisa que ia destruir. Meu Deus, até parece que palavras ou textos na internet são capazes de destruir uma democracia inteira. São, Monark, né? São sim. Inclusive, a gente conseguiu derrotar o Bolsonaro porque a gente começou a ter o controle da narrativa, pelo menos parcialmente ali em alguns lugares. Porque até então, quem controlava a narrativa era o MBL, quem controlava a narrativa era a extrema-direita, que inclusive você fez parte e está fazendo agora de novo com esse discurso, que foi a extrema-direita Já sobrou pro MBL, já sobrou pra tudo, né? que atacou a Dilma, que defendeu o Bolsonaro. Se ele foi internet, não. Foi MDB, viu, professor? Aí é foda, né, velho? Aí foi a Dilma, não. Ou não foi extrema-direita, não. Se é uma democracia de verdade, sólida, quem que pode produzir um texto ou uma imagem ou um vídeo que vai simplesmente destruir a democracia? Então não se engane, quando ele fala que ele está protegendo de grupos que estão destruindo a democracia, não. Você traduz isso, ó. Existem inimigos políticos Pizzagate? Eu achei que era E Pizzagate. detalhe, o vídeo dele tá sendo publicado normalmente no YouTube, ele dizendo que tá sendo censurado, tá ali, ó, Monark, Talks, Cortes. A plataforma do YouTube tinha proibido ele de criar outros canais para ser monetizado. O canal do Monark não estava monetizado por causa da situação toda envolvendo aquela fala do nazismo, mas o Monark Talks oficial tá monetizado. E tá conseguindo publicar vídeo sem problema. Eles estão usando a internet para minar o meu capital político, para impedir que eu tenha o poder de censurar todo mundo. E esses caras não dá para aceitar porque eu quero continuar no meu jogo de censura aqui. Então eu vou demonizar eles e colocar como inimigos da democracia e assim validar ainda mais toda a censura e todo o meu autoritarismo no cargo. É isso que ele tá falando, mas continua. Teoria braba da conspiração, né, velho? Se Moraes fosse autoritário, você já tava preso, babaca. Ih, cirou, hein? Cidou, né, na verdade, né? Tava preso, babaca. Sob o falso manto de liberdade de expressão sem limites, o que se pretende é corroer a democracia. O que Pausa se aí. pretende é... Ou seja, um falso mantra da liberdade de expressão sem limites. Ou seja, ele coloca que na cabeça dele tem limites à liberdade de expressão. Na verdade, quando você tirar do rabo a Constituição e for ler, você vai ver lá que a Constituição, ela estabelece alguns limites legais. Inclusive, olha que interessante, eu trazer aqui pra você de novo aqui, só pra Quando mostrar você aqui. tirar do rabo... Vou voltar aqui pra tela, mas só pra mostrar aqui pra vocês o que estabelece aqui a própria Constituição também sobre esse lance da liberdade, né, que ele tanto cita ali, liberdade e tudo mais. Tá aqui, ó, no artigo 5º, deixa eu só achar aqui pra vocês. Artigo 5º, inciso 47. 47 não. Inciso 46, tá aqui, ó. Olha o que estabelece aqui o artigo 46 da Constituição. Que Cadê? o monarca tá falando como se fosse um garantista mor, como se ele tivesse escrito a Constituição. Tá aqui, ó. A lei regulará a individualização de pena e adotará entre elas as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perdas de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, monarca. Como eu disse para vocês, como para você específico, nenhum direito é absoluto. Você não pode, sobre o manto de que você tem direito à liberdade de expressão, cometer crimes alegando que você está cometendo ali, praticando o seu direito de liberdade de expressão. Porque os direitos são individuais, mas você precisa ter responsabilidade coletiva também. A questão é, quem tá falando que não tem limites à liberdade de expressão não é um grupo de milícias digitais. É o povo, porra. Somos nós, dizendo que não tem limite à liberdade de expressão. Então, monarca, vamos voltar para a Constituição, que você fala tanto da Constituição. Vamos aqui para a Constituição. No seu início aqui, já que você disse que é o povo, né, que determina sobre o que é liberdade de expressão, tá bom? Vamos aqui, ó. No parágrafo único do primeiro artigo da Constituição tá aqui, ó. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Ou seja, os representantes do STF, queira você ou não, goste você ou não, são nossos representantes também. Então a nossa democracia, que é representativa, permite que a gente passe o poder para representantes do poder executivo, legislativo e judiciário, para que eles tomem por si a gestão pública,
para que as leis sejam cumpridas, sejam criadas e aplicadas. O papel do Poder Legislativo, legislar e criar leis. Do Executivo, executar a criação das leis, em específico, em alguns casos, ali sancionar. Mesmo que em alguns casos, mesmo com a ausência da sanção presidencial, se pode ter ali a aplicação da lei. Eu já expliquei isso no meu curso básico de ciência política, vocês podem entender. E o papel do judiciário é fiscalizar a aplicação das leis. Além de todos esses papéis que eu já falei, a função de um poder é também fiscalizar o outro poder. O Executivo fiscaliza o Judiciário fiscaliza o Legislativo e assim por diante. Expressão. Não é o Estado que tem que dizer o que alguém pode falar ou não. Isso é um absurdo, isso não acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não diz o que você pode dizer ou não. Você não está nos Estados Entendeu? Unidos. Quando você for para lá, você vai viver sobre a manta da Carta Magna do Nós, o Povo. Enquanto você estiver no Brasil, você vai viver sobre o manto da Carta Magna de 1988. Ponto final. Tira a Constituição do rabo e bota na mão para você ler. Apesar de estarem acontecendo coisas erradas em relação à liberdade de expressão nos Estados Unidos também. Como o Alex Jones, um radialista, que foi multado em R$1 bilhão por desacreditar de um fato. Mano, o cara tomou uma multa de R$1 bilhão, velho. Velho. Neymar de reais, mano. Então, o fato que ele desacredita, só pra vocês saberem aí quem é que o Monark tá defendendo, o Alex Jones. Já aparece ali fake news. Ó. O fato que o Alex Jones acredita, ó. Tá? Ele propagou fake news, tá lá, o Alex Jones, radialista que propagou fake news sobre massacre em escola nos Estados Unidos, é condenado a pagar cerca de 5 bilhões em segundo julgamento, tá? Ele mentia que não houve massacre na escola de $1 bilhão Sandy Hook, de com 20 crianças 5 Neymares e 6 adultos que foram assassinados. Jones afirmava que o caso era armação para restringir acesso a armas no país. E ele, inclusive, chega a confessar que divulgava as informações que era sabidamente falsa, tá bom? Aqui, ó, vamos ler aqui a matéria para vocês verem. Alex Jones, radialista do programa de rádio dos Estados Unidos InfoWars, foi condenado nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, dia das crianças, inclusive, olha que interessante, né? A pagar quase $1 bilhão, cerca de 5 bilhões de reais. Eu falei $1 bilhão no início do vídeo, mas é $1 bilhão. Eu até falei nos outros vídeos também $1 bilhão, mas é $1 bilhão. Por dizer no ar que o massacre na escola de Sandy Hook, em 2012, era uma farsa inventada pelo governo americano. De acordo com o jornal New York Times, o júri, segundo o julgamento do caso, considerou Jones culpado por difamação após o apresentador passar anos acusando famílias das vítimas e outros envolvidos de serem autores no ataque. 20 crianças e 6 adultos foram assassinados. Por causa das mentiras contadas por ele, as famílias foram ameaçadas pessoalmente e na internet. O valor da indenização vai ser dividido entre as partes das queixas, que são 14 familiares de vítimas, um agente da FBI, o William Anderberg, que foi alvo de perseguição por conspiracionistas, e cada valor foi determinado pelos jurados de acordo com os testemunhos e outras provas para determinar o tamanho do dano feito contra as suas reputações e da invasão de suas privacidades. Jones ainda deve encarar um terceiro julgamento sobre suas mentiras em relação à vítima de Sandy Hook, em agosto. Na primeira ação, ele foi condenado a pagar 250 milhões de reais. E aí, quando você vem aqui pro caso do próprio Alex Jones, deixa eu só separar aqui para vocês verem, ó. Alex Jones admite que mentiu. Tem depoimento, tá, gente? Da esposa dele dizendo que ele foi mudando ao passar do tempo, tá? Cadê? Aqui, ó. Opa, aqui é um vídeo do YouTube, deixa eu tirar. Ele admite que mente aqui, porque eu não vou encontrar o vídeo agora pra mostrar pra vocês, tá? Mas tá aqui, ó. Nesse vídeo aqui, por exemplo, ele fala que mentiu mesmo, né? Nesse vídeo aqui que vai estar, que eu não vou publicar, que eu não sei de quem é. Não. Mas ele admitiu que mentiu. Ele admite em vários materiais que ele mentiu. Tá aqui, ó. O teórico da conspiração é condenado a pagar 45 milhões de dólares por negar massacre de Sandy Hook. Tá aqui. Tá aqui, e ele admitiu que era mentira pra tentar. Ele admitiu que ele realmente falou. Porque ele foi movido pela emoção e tudo mais, mas que ele percebeu que era mentira. Vocês vão encontrar material aqui, é muito fácil encontrar. Ele admitindo que é mentira. Alex Jones admite que mentiu sobre Sandy Hook. Quer ver? Se eu não me engano, é assim que vai estar aqui. Sobre Sandy Hook. Alex Jones
Alex Jones. As mentiras de Alex Jones. Aqui, ó. Alex Jones admite que o atentado de Sandy Hook foi 100% real. Eu vou deixar pra vocês o material aqui, mas só pra vocês verem quem é que o Monark tá defendendo. Desacreditou de um fato e agora ele perdeu $1 bilhão por desacreditar de um fato. Aí você fala assim, pô, mas ele desacreditou de um fato, isso é burrice, pô. Tá, eu posso até concordar que é burrice. Mas e aí, o ser humano não tem direito de ser burro, de estar enganado? Quantas vezes Direito de ser burro tem, a prova é que você tá aí ainda, né? você já não se enganou na sua vida? Ou de acreditou, ou quantas vezes você acreditou em algo Direito que de não é ser verdade? burro. Já aconteceu comigo. Então, se ele acreditou Já aconteceu, Monark? Não tá acontecendo, não? em algo que não era verdade e falou algo que não era verdade, ele não tem que ser punido $1 bilhão por isso. E tá acontecendo nos Estados O historiador acredita que o Lula... que o Lula vai industrializar o país e vai taxar as grandes fortunas. Unidos. Mas vamos continuar aí. A liberdade nos seus 3 pilares. Na liberdade de imprensa, uma vez... Pausa. Liberdade de imprensa, o cara censurou um documentário. Mandou censurar. O documentário do Brasil Paralelo não foi censurado. Como o Brasil Paralelo poderia gerar um fato falso durante o intervalo do primeiro para o segundo turno, o ministro disse que o documentário só poderia ser lançado no dia 31 de outubro, um dia após a eleição. Então, se o documentário foi censurado, por que saiu? O documentário do Brasil Paralelo, cara. Onde que isso é liberdade de imprensa, velho? Como que ele consegue ter a pachorra de falar de liberdade de imprensa quando ele censura o documentário? Na época de eleição, porque ele sabia que a verdade que estava no documentário era prejudicial à campanha do político que ele escolheu que tinha que ser eleito, pô. Aí vamos pegar aqui pra você. Qual que é a verdade que o Brasil Paralelo trouxe? Não sei. Qual que é a prova que o Brasil Paralelo tem? Sei entendeu? lá. Os crimes que o Monark pode estar cometendo. Eu não vou ver o vídeo todo aqui, porque senão vai ficar maior do que já tá, né? A gente já tá aqui nesse material há meia hora, mas só pra vocês entenderem aí o material, vou deixar as fontes. Se quiser ver o vídeo do Monark na íntegra, veja. Mas tá aí, o Monark tá a um passo de ser preso. Se ele continuar radicalizando, ele fala mais coisas absurdas. F. Vou botar aqui. F. Mas se ele continuar nesse caminho, ele vai ser preso e não vai demorar muito. Tá bom? Compartilhe esse vídeo se você acha importante. Se inscreva no canal, deixa like. Siga a gente nas redes sociais. Esse vídeo vai estar publicado no Facebook também. Se puder se tornar membro do canal, se torne. Se puder ser um apoiador através do nosso Pix também, do nosso Apoia-se. Começou lá, Rui. O Monark vai ser preso. Esse é o corte.